conta a medicina integrativa, uma das bases é a definição de que o ser humano é um sistema de redes biológicas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, modernamente, se começou a entender a doença como uma perturbação de redes, segundo os mais modernos conceitos de ciência de redes. Portanto, nós vemos o paciente e depois vemos o sistema de saúde, a nutrição, os sistemas diagnósticos, os sistemas farmacêuticos, os médicos, os enfermeiros, os nutricionistas, as seguradoras, os hospitais, a biotecnologia, a tecnologia dos sistemas de saúde. Portanto, o paciente passa a ser visto como um sistema de redes, e isto é aquilo que se chama a medicina P4 avançada em termos de redes sociais. Portanto, isto é muito importante para estudarmos os dados que nos permitam fazer uma análise de quais são os sítios mais problemáticos. O Dr. Lee Hood, que é o presidente do Instituto para a Biologia dos Sistemas, define, portanto, a biologia de sistemas como a ciência de descobrir, modelar, compreender e engenhar a nível molecular as relações dinâmicas entre as moléculas biológicas que definem os organismos vivos. Entendemos, portanto, que a medicina do futuro vai ser esta tal medicina P4, que resulta de uma revolução emergente nos cuidados de saúde, de forma que a medicina do futuro seja preditiva, preventiva, personalizada e participatória. É muito interessante que a quantidade de dados obtidos a partir do estudo dos sistemas biológicos muda a nossa maneira de vermos a patogénese das doenças humanas. Portanto, em vez de nós olharmos para os componentes individuais dos processos biológicos, vamos focar a nossa atenção, na interação e na dinâmica, então, destes sistemas biológicos. E então, quando vemos a medicina desta maneira, como um sistema, como uma ciência de sistemas, vemos, portanto, a doença como uma inter-relação dinâmica entre vários componentes. Desta maneira, entendemos os tratamentos médicos como individualizados, personalizados, no qual utilizamos medicamentos com um uso multidimensional, já não é um medicamento para uma doença, mas sim o uso multidimensional de medicamentos, e os tratamentos médicos não são dirigidos à patologia, são, portanto, multidimensionais de acordo com a fisiopatologia. Nesta perspectiva, se vemos a medicina como um conjunto isolado de componentes, tem lógica, então, que o tratamento médico seja dirigido à doença, porque se eu vejo como uma hipertensão e como uma diabetes, então eu vou dirigir o meu tratamento para a hipertensão e para a diabetes. É muito interessante esta dicotomia quase de medicina reducionista para medicina de sistemas, porque explica de facto as interrelações entre os componentes que vão dar origem à medicina de sistemas, no qual se baseia a medicina integrativa, e por isso é que os tratamentos médicos são individualizados e não segundo um protocolo tendo em conta os componentes estanques de uma doença. Sendo assim, podemos ver que existe uma rede complexa na qual o modelo terapêutico de um paciente seja integral, de acordo com a rede metabólica deste próprio paciente, a rede de doenças do próprio paciente e a rede social do próprio paciente. É isso que se chama o modelo terapêutico integral, segundo um artigo do ano de 2007. E como é que vemos a medicina integrativa no mundo? Porque nós sabemos que a medicina integrativa em Portugal não existe, não é reconhecida pela Ordem dos Médicos, não existe. Nós chamamos medicina integrativa, mas na realidade este nome é um nome adotado dos nossos colegas do estrangeiro, por exemplo, os colegas americanos chamam medicina funcional, mas no ano passado, em junho de 2017, a Organização Mundial de Saúde incentivou os países membros a regular e a integrar as chamadas medicinas complementares nos sistemas públicos de saúde. Então, como está a medicina integrativa no mundo? Nos Estados Unidos, por exemplo, a partir do ano 2000, houve uma proporção de 55% de cidadãos
55% a mais, que passou a recorrer à medicina integrativa, essencialmente pelos estudos, pela desilusão e falta de resultados da medicina convencional. Nesta perspectiva, e a partir destes estudos, universidades de renome, como por exemplo universidades do Reino Unido, universidades de Israel, passaram a incluir nos programas educacionais a medicina integrativa. O Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos criou um departamento só para a investigação no ramo da medicina integrativa. No Brasil, em maio de 2006, saiu uma portaria do Ministério da Saúde criando a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Dados do Governo Federal Brasileiro indicam então que, em média, são 385 mil procedimentos médicos integrativos por ano e dentro do sistema de saúde convencional é praticado no que corresponderia aqui aos nossos centros de saúde. Na Europa, 65% dos cidadãos europeus afirmam já ter recorrido a medicinas complementares, essencialmente por uma abordagem holística, pela eficácia e também para orientação para a promoção de saúde e não para controle dos sintomas. Em Portugal, segundo a entidade reguladora de saúde, 2 milhões de portugueses terão recorrido à medicina integrativa nas suas mais variadas formas. Então, vamos lá ver o que é que vamos falar a seguir. Portanto, em termos de razões para que nós entendemos que cada vez mais pacientes escolhem a medicina integrativa, o mais lógico seja o desejo, a procura do chamado estilo de vida mais saudável, portanto, para viver uma vida mais saudável, embora possamos entender que a preocupação com os efeitos secundários da medicação e o aumento da prevalência de doenças crónicas façam os pacientes procurar outro tipo de abordagens médicas. Mas então podemos perguntar, o que é que engloba isto da medicina integrativa? Portanto, porque se somos médicos, o que é que fazemos de diferente dentro desta perspectiva? A medicina integrativa, então, como eu já expliquei, pressupõe uma licenciatura em medicina tendo em conta o médico integrativo, volto a lembrar a importância da equipa multidisciplinar que trabalha connosco. Okay? Tendo em conta isto, então podemos nos basear nos sistemas médicos tradicionais, como a medicina tradicional chinesa, a medicina ayurvédica, das terapias baseadas em energia, a homeopatia, a medicina bioreguladora, antigamente chamada de homotoxicologia, a homocineatria, a terapia neural, a psiconeuroimunoendocrinologia, a ozonoterapia, a sauna de infravermelhos, a hidrocolonterapia, portanto, para enumerar algumas, vamos ver se tenho aqui uns minutinhos para falar então um pouquinho de cada uma. Portanto, dentro dos sistemas médicos tradicionais podia-se considerar a medicina ayurvédica, portanto que é originária da Índia, como sabem, enfatiza o equilíbrio entre a mente, o corpo e o espírito, a medicina tradicional chinesa, que se baseia na crença de que a saúde é o resultado da perfeita harmonia de duas forças, a Yin e a Yang, dentro desta, a acupuntura, que essa sim já está reconhecida em Portugal pela Ordem dos Médicos, existe uma pós-graduação em acupuntura, e a acupuntura, portanto, é uma técnica que utiliza a inserção de agulhas nos chamados pontos da acupuntura, pontos estes que já foram muito bem estudados e não são a meramente pele normal. Cada ponto da acupuntura será, portanto, como é que eu hei de explicar? A encruzilhada entre o sistema nervoso, endócrino e imune. É por isso que quando tocamos com a agulha, ou hoje modernamente pode-se fazer até com um laser, há outras formas de fazer a acupuntura em relação à acupuntura clássica e, portanto, conseguimos obter então efeitos terapêuticos. Dentro das terapias baseadas na energia temos, por exemplo, o Tai Chi, que envolve movimentos corporais suaves e lentos, em que nós podemos aconselhar os nossos pacientes a fazer Tai Chi. Por exemplo, o Reiki, que é uma terapia que trabalha a parte emocional através da imposição de mãos, que existem terapias
terapeutas de Reiki, como sabem. A homeopatia clássica, que se baseia no princípio do semelhante cura ao semelhante. Lembro-me que a definição na qual se baseia classicamente, que é, no fundo, aquilo que provoca a doença ou o sintoma também é capaz de o tratar, e foi por isso que se descobriu com um medicamento os efeitos secundários que dava, e o Dr. Samuel Hahnemann estudou, portanto, que iria tratar os pacientes que estavam com esses sintomas, e isto para um médico licenciado acho que foi a coisa mais confusa para mim, mas agora realmente reconheço que faz muita lógica.